Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais esse vídeo de análise e informações do Vasco 10 nesta terça-feira, dia 16 de setembro. Terça-feira estamos aí para falar do Vasco da Gama, numa semana que o Vasco está livre, não tem jogo, né? Não vai ter muitas informações, muitas notícias, não sei, né? O Vasco sempre acontece surpresas, mas vamos analisar o momento do Vasco, trazer à tona algumas questões importantes para que a gente possa entender o que está acontecendo com o nosso Vasco da Gama. Então você que está ligado com a gente, não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, é importantíssimo para a gente. Compartilhe esse vídeo com os amigos aí, a família, grupos de WhatsApp. Também escreve lá, deixa o seu comentário aí, né, o que você está achando desse momento do Vasco. Alguma pauta para a gente analisar também é interessante. Seu nome e sua cidade para rolar aquele abraço no final do vídeo. E vem com a gente lá no Instagram, @Vasco10RD. Vasco, é hora de mudar, né? Já passou da hora de mudar aí. Mudanças de atitude no Vasco é o grito de alerta. Eu quero chamar meu amigo Gilson Santos. Eita, Gilson, chega mais aí trazendo notícias, análise do Vasco da Gama. Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando a Vasco 10 nesta terça-feira. Erasmo, nos 2 últimos jogos, o time do Vasco da Gama levou o seu torcedor a emoções distintas com o seu time do coração. A classificação heróica na última quinta-feira no Newton Santos contra o Botafogo para a semifinal da Copa do Brasil encheu o torcedor vascaíno de esperança. A expectativa de chegar mais próximo de um título que há tanto tempo essa equipe não ganha. O Vasco, como todos sabem, não ganha um título desde 2011, que a equipe vascaína não ganha um título de caráter nacional. A Copa do Brasil esteve tão perto no ano de 2024 que levou a momentos de tristeza após a desclassificação na semifinal para o Atlético Mineiro. A esperança voltou com a classificação mais uma vez para uma semifinal de uma competição nacional diante do Botafogo. O Vasco, em 2 jogos contra o Fluminense, nos dias 10 e 14 de dezembro, pode, em 14 anos, chegar a mais uma final de competição nacional. Mas, 2, 3 dias depois, o jogo contra o Ceará, a expectativa do torcedor vascaíno era de muita esperança que o Vasco recuperasse a sua autoestima, que o Vasco atropelasse a equipe cearense, dando de vez um bico nessa história de não vencer em São Januário. E por alguns momentos isso chegou a acontecer. O Vasco fez 1-0, gol de Felipe Coutinho, golaço de falta que o torcedor vascaíno tanto gosta, a lá Roberto Dinamite, a lá Juninho Pernambucano e até mesmo a lá Paier. O Vasco fez 1-0, mas um erro defensivo deixou a equipe do Ceará empatar. Nos minutos finais, o Vasco fez o segundo gol, estreia de Carlos Cuesta, grande jogada de Andrés Gomes, 2 colombianos tabelando e parecia dar números finais a essa partida contra o Ceará. Mais uma vez, o setor defensivo falha e o Vasco, aos 49 do segundo tempo, cede um empate e deixa de vencer em São Januário. Deixa de pular para o 13º lugar no Campeonato Brasileiro. O azarão voltou a incomodar o torcedor vascaíno, que agora se enche de dúvida e falta de esperança. Em todo o noticiário do Vasco da Gama hoje, um nome em comum: o técnico Fernando Diniz. O Vasco contratou bons jogadores, trouxe uma defesa nova, mas o setor defensivo continua a errar. O setor defensivo continua a entregar pontos importantes para o Vasco da Gama. Em 8 jogos em São Januário, o Vasco ganhou apenas 12 pontos. Disputou 24 pontos, ganhou 12. Um aproveitamento
de 50%. É um dos piores aproveitamentos da história do Vasco da Gama em São Januário, jogando pelo Campeonato Brasileiro. Os números de Fernando Diniz, comandando o Vasco da Gama, são números assustadores. Um aproveitamento de apenas 38%. Em 23 rodadas pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco ganhou apenas 6 jogos. Fernando Diniz, os seus números superam apenas ao de Álvaro Pacheco, o homem da boina, que foi treinador do Vasco da Gama por apenas 4 jogos. O aproveitamento dele foi de 8%. Todos os demais treinadores que o Vasco teve nos últimos anos tiveram aproveitamento melhor do que o de Fernando Diniz. Com esses números, o Vasco corre sério risco de, mais uma vez, cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma situação, uma hipótese que o torcedor vascaíno sequer gosta de imaginar. Portanto, Fernando Diniz está pressionado. Fernando Diniz esteve triste ontem na sua coletiva, porque o Vasco da Gama trocou as peças, trocou os defensores, mas os mesmos erros voltaram a aparecer. E aí? São os jogadores? É o modelo de jogo? De quem é a culpa? Fernando Diniz é o culpado? E essa resposta o torcedor vascaíno quer logo no próximo jogo contra o Flamengo. Próximo duelo, domingo no Maracanã, o Vasco vai enfrentar o seu arquirrival, o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro com 50 pontos, mais que o dobro de pontos do Vasco da Gama. E o medo de vexame, o medo de uma goleada é iminente no coração vascaíno. Fernando Diniz vai precisar trabalhar muito, preparar muito bem essa equipe, porque os confrontos no mês de setembro são confrontos contra as principais equipes do futebol brasileiro. Equipes que estão disputando o título, que estão na ponta da tabela. Domingo, enfrenta o Flamengo. Na quarta-feira, enfrenta o Bahia no temido São Januário. São Januário, palco de grandes conquistas. São Januário, o caldeirão. Nosso alçapão, a nossa casa. Por que o Vasco não vence em São Januário sob o comando de Fernando Diniz? Em seguida, o Vasco enfrenta o vice-líder da competição. Enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo, também em São Januário. Domingo seguinte, vai até São Paulo jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. Portanto, é uma tabela muito dura para o Vasco e resultados ruins nessas partidas podem levar o Vasco à zona do rebaixamento. E a situação de Fernando Diniz pode ficar insustentável. Fiz hoje um comentário, Erasmo. Foi muito mais uma participação opinativa do que propriamente em trazer informações puras e simples do Vasco da Gama. É assustador, o sinal está ligado e a gente espera que o Vasco mude de atitude em campo e não deixe escapar pontos tão importantes como o que aconteceu no último domingo. São Januário deve ser a nossa arma e não a arma do adversário. Um grande abraço e eu volto amanhã para falar de Vasco. É isso aí, Gilson. É hora de pensar o Vasco da Gama aí, ter uma mudança de rotina, né, para que as vitórias venham, né? Porque, olha, a gente está brigado com a vitória, sobretudo em casa, né? É uma coisa terrível. Bem, eu quero trazer o assunto do Andrés Gomes, né, do colombiano, pontinha colombiano, que estreou no Vasco no dia 24 de agosto, diante do Corinthians. O Vasco perdeu, mas o Colômbia entrou e deu uma assistência. O Diniz, estranhamente, não usou o jogador nos jogos subsequentes, e teve oportunidade, os jogos que o Vasco tinha espaço de contra-ataque, mas o Vasco não usou, não utilizou, o Diniz não utilizou o jogador, e entrou agora contra o Ceará,
e deu outra assistência, ou seja, o jogador tem poucos minutos em campo e já tem 2 assistências, né? Assim, participando de gols. Então é um jogador interessante, um jogador que faz o adversário correr para trás e sempre dá das assistências, né? Teve volume de jogo, chutou uma bola, foi por cima. Então o Colômbia está pedindo passagem. Diniz, por favor, vamos colocar mais esse jogador aí que parece ser interessante. Sobre o Verratti, jogador 38 anos que corre o campo inteiro. O Verratti caiu vertiginosamente no seu aproveitamento lá na frente. Por quê? Porque ele tem que ficar correndo para trás e para frente, correndo o campo inteiro. E quando chega lá na frente, na hora de definir, na hora de ganhar uma bola aérea, o Verratti já não ganha mais essa bola aérea. Por quê? Falta saúde. Muita intensidade de campo, um lutador, mas, ou seja, ele tem que correr um percurso muito grande e quando chega na hora dele brilhar, dele ganhar ali na casquinha dos zagueiros, né? Ganhar na cabeçada, chegar na frente para chutar, o cara não tem mais essa força. Então, se os scouts funcionarem, eles vão ver que nos últimos jogos aí, principalmente do Fernando Diniz para cá, o Verratti corre muito mais e produz muito menos. Então o atacante, o Verratti, até o Diniz, ele corria pra caramba lá na frente, ali na intermediária, perto da grande área, entendeu? E com a bola sobrava ali, ele ia, ganhava, aproveitava, gerava jogo. Agora ele tem que correr para defesa, ele tem que ser volante e atacante. Quando ele chega na frente para tentar ganhar, não tem mais perna, não tem mais, né? Não tem mais nada. E aí os zagueiros têm tido uma vida mansa. O Verratti já não é aquele terror dos zagueiros de outrora, porque o Diniz achou que ele é zagueiro. Aliás, o Diniz ele acha valências nos atacantes. Os atacantes têm que defender bem e os defensores têm que atacar bem, construir o jogo bem. Oh, meu Deus do céu, coloca cada um na sua. Zagueiro é zagueiro, entendeu? Lateral, lateral, meia, meia, atacante é atacante. Agora, é claro que vai contribuir. Agora, cara, o atacante ser o principal defensor é brincadeira, né? Eu quero mandar meu grande abraço para Ailton Sargento, né? O Gil Baiano também, aí os caras da escolinha lá de Jequié. O Ailton Sargento está convocando os atletas de Cristo de Jequié para uma caminhada que acontecerá lá no Agarrajão, né, no próximo dia 25 de setembro, às 19 horas. Eis o vídeo aí dos nossos atletas. Boa noite, pessoal da boleiragem. Aqui quem fala é Ailton Silva, mais conhecido como Ailton do Destino, ex-atleta de futebol amador de Jequié e atleta de Cristo. Estamos aqui convidando, junto à Escolinha do Gil, convidando a todos vocês para participarem da nossa caminhada, que será realizada no Agarrajão, no dia 25, às 19 horas, nos prestigie. Boa noite, galera, aqui é Gil Baiano, ex-jogador de futebol. Tive minha história por aí, né? Coisa boa, linda, maravilhosa. E graças a Deus estamos aqui hoje no Atleta de Cristo, fazendo parte desse evento lindo e maravilhoso, que no dia 25 desse mês de setembro vamos estar ali na Praça do Agarrajão, nos reunindo mais uma vez, e estamos lançando aqui o convite. Você é o nosso convidado para estarmos conosco, para fazer presente neste dia, né? Que Deus possa estar abençoando grandemente essa turma, essa galera aí, essa boleiragem. Que Deus possa estar derramando bênção na vida de vocês e que esse encontro venha frutificar no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mandar o meu abraço também para Júnior e Nanal da ACM de Santo Amaro aí, os craques de bola. Você vai acompanhar as imagens aí. Esse é um registro do jogo do São Paulo Atlético Clube e a turma dos Bagais. O jogo foi 3-3 na última quarta-feira. Jogão, rapaz, jogo disputado, né? O São Paulo Atlético Clube é um clube dos ingleses, né? Criado por Charles Miller, né? O histórico aí, onde ensinou e introduziu o futebol no Brasil, rapaz. O São Paulo Atlético Clube ganhou os 2 primeiros campeonatos paulistas da história, né? Então é um clube histórico aí, né? E quero reforçar o abraço aos amigos Júnior e Nanal lá da ACM. Inclusive o Júnior, né? O Júnior fez 2 assistências
2 assistências para gol aí nesse jogo aí, rapaz. O Júnior é craque, jogou na base do Cruzeiro, cria da base do Cruzeiro, atacante rápido pela direita. Um grande abraço, galera, aí você que tem seu registro aí, né? É importante mandar pra gente aqui, pra gente fazer aquela resenha, né? Mandar um abraço pros amigos aí, né? Dar aquele momento top ali pra tua galera. Estamos aí. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, seu comentário é importantíssimo pra gente. Além disso, compartilhe nossos vídeos com os amigos e lá na rede, lá no Instagram, na rede vizinha, @Vasco10RD, te esperamos por lá. Voltamos a qualquer momento com mais informações do Vasco da Gama, análises também. Um grande abraço, galera. Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.